Olá, queridos! Estamos aqui para mais um momento de reflexão. Eu louvo a Deus pelos quase 100 inscritos que nós temos aí no canal do YouTube. Você que tem compartilhado as mensagens, você que tem passado as madrugadas assistindo as mensagens, né? Tenho recebido alguns relatos. Eu louvo a Deus por isso, irmãos, porque tudo vem de Deus e volta para Ele. O nosso único objetivo é agradar ao Senhor e levar as boas novas da salvação, levar também despertamento para a igreja. Amém? Gostaria que você acompanhasse comigo, segundo livro de Samuel, capítulo 11. E nós estivemos falando aqui, no nosso último momento de reflexão, sobre escolhas erradas, baseado ali em Davi e Batseba. Quando Davi escolheu não ir para a guerra, para poder ficar em seu palácio. Naquele tempo eles saíam para a guerra geralmente no tempo da primavera, na estação da primavera, era uma estação mais segura para a guerra. E ali Davi decide então ficar no seu palácio, decide dormir na sua cama à tarde, decide olhar para uma mulher alheia, decide chamar esta mulher, enfim, aprendemos como uma escolha errada vai gerar em nós, vai gerar para as nossas vidas sempre algum tipo de consequência. E continuando essa mensagem, eu gostaria que você acompanhasse comigo, segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 6 em diante, vai falar sobre Davi e Urias. E eu queria falar sobre o seguinte, o tema dessa mensagem, né, dessa reflexão é: não caia no primeiro abismo. Não caia no primeiro abismo. E você vai entender por que eu estou falando isso. O versículo 6 diz assim: então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Por que o tema da mensagem é não caia no primeiro abismo? Porque o que aconteceu com Davi é que ele fez uma escolha errada, fez outra, até que chegou o ponto da consequência. Qual foi a consequência? Batseba encontra-se grávida de Davi. E ali, para começar um plano, arquitetar um plano para abafar o seu pecado, para esconder o seu pecado, Davi caiu no primeiro abismo. E aí é aí que está o problema. Nós não podemos cair no primeiro abismo. A Bíblia fala no livro de Salmos, capítulo 42, versículo 7, que um abismo chama outro abismo. Então, qual é o segredo para não cairmos nos abismos? Não cair no primeiro, porque o primeiro vai chamar o segundo vai chamar o terceiro vai chamar o quarto, e aí, enquanto não houver o arrependimento, o quebrantamento, os abismos vão cada vez sendo maiores e mais profundos, e você sabe que quanto mais profundo o abismo, mais difícil o resgate, mais demorado o resgate. Vocês entendem isso? Então, por isso que é tão importante não cair no primeiro abismo, porque esse primeiro abismo que vai te levar aos outros. Davi caiu no primeiro abismo, a primeira escolha errada que ele fez, que foi não ir para a guerra. Essa foi a primeira e a principal. Ele não ir para a guerra, sendo que um rei deveria estar à frente da guerra. E essa foi a primeira escolha errada de Davi, o primeiro abismo que ele cai. E agora, depois que gerou tudo isso na vida dele, aquela mulher se encontra grávida, aquela mulher se encontra num caso de adultério, ele também, e aí ele começa a procurar mais abismos. E ele cai no primeiro abismo, então, que é arquitetar um plano para a vida de Urias, né? Como eu vou fazer para abafar o meu pecado? E aí você aprende no versículo 1 que ele manda chamar Urias da guerra. É interessante isso, porque Urias, ele era heteu, ou seja, ele era um estrangeiro, que na verdade se tornou israelita por escolha. E acontecia isso naquele tempo, né? Quando Israel tomou posse ali daquelas terras, as terras que o Senhor prometeu a eles, aqueles que aceitavam, os povos que aceitavam ao Senhor Deus como o único Deus de suas vidas, eles passavam a fazer parte do povo de Israel. Então Urias, se você olhar bem, ele era um estrangeiro que se converteu ao Deus de Israel, se tornou mais leal que o próprio Davi, que era israelita de nascença, e deu um banho de lealdade. Às vezes nós encontramos no estrangeiro
o que nós não estamos encontrando no meio do povo de Deus. Às vezes encontramos em alguém que acabou de se converter o que nós não encontramos em pessoas antigas no Evangelho. Versículo 2 diz assim, versículo 7 diz assim: Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Então, olha a trama de Davi. Manda Joabe, que estava à frente da batalha, né, seu comandante, enviar Urias. Urias vem. E o versículo 7, irmãos, eu resumo ele da seguinte maneira: Davi fingiu costume. Que tem gente que para te enganar, te engabelar, para armar contra a tua vida, finge costume. Sabe aquele zap que você recebe? Tenho certeza que está se identificando. Assim, olá, tudo bem? Como você está? Tenho pensado tanto em você. Ou aquele zap que diz, bom dia, que saudades, como estão as coisas? Davi fingiu costume. Olha só o que Davi faz no versículo 7. Urias foi a Davi e ele perguntou, como está Joabe? Ele perguntou, como está o povo? Como vai a guerra? Irmãos queridos, descobri aqui também que Davi era um ator de primeira, né? A gente já tinha visto isso quando ele fingiu loucura para poder fugir da morte, né? Quando ele chegou diante do rei de Gate, o rei Aquis, e lá não podia se matar lunáticos, ele faz aquele teatro todo para não morrer. Mas, irmãos, ele finge o costume. Então tem pessoas que fingem o costume conosco. Tem pessoas que armam planos fingindo costume. Fazem algo costumeiro, perguntam sobre o dia, sobre o tempo, sobre o calor, sobre o frio. E é nessas horas que nós temos que ter algo, pedir ao Senhor, algo chamado discernimento de espírito. É um dom. Nem todas as pessoas têm o discernimento de espírito. Peça ao Senhor no dia de hoje o discernimento de espírito para você perceber quando há dolo. Quando dolo significa uma intenção, má intenção, né? Quando há uma pergunta que na verdade a pessoa já sabe a resposta, sabe? Uma pergunta mal intencionada. Isso aí é o dolo, é a má intenção. A pessoa já faz uma pergunta sabendo a resposta, a pessoa já te procura para ver se você cai naquilo que ela planejou para sua vida. Isso se chama dolo. É a intenção errada do coração. As más intenções do coração, né? E aí o versículo 8 diz assim, depois disse Davi a Urias. Então primeiro ele fingiu o costume, depois ele falou para Urias, desce a tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Olha que coisa interessante, versículo 8. Quando Davi fala para Urias, desce a tua casa e lava os pés, ele está sugerindo intimidade com a sua esposa, a Urias. Porque para um homem que vem da guerra, para ele se deitar com sua esposa, ele precisava antes lavar os pés. Então ele deixou assim, ele foi bem dissimulado, né? Então ele deixou ficou assim algo mais ou menos entre linhas, para ele lavar os pés. Urias, desce para a tua casa, lava os pés, Urias. Ele estava dizendo para Urias, se prepara para encontrar-se com a sua esposa. Mas é interessante porque o versículo 8 finaliza dizendo assim, saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Urias não falou que ia para casa, não falou que ia lavar os pés. E a Bíblia diz que assim que Davi falou para ele, vai lavar os pés, a Bíblia diz que assim que Urias saiu, logo se lhe seguiu um presente do rei. Eu vou dizer algo para você no dia de hoje. Cuidado com os presentes que te seguem. Vou falar novamente. Cuidado com os presentes que te seguem. Porque Davi, ele foi tão dissimulado, tão fingido, que ele, assim que ele orientou Urias a voltar para a sua casa e deitar-se com a sua esposa, né? Ele falou isso entre linhas quando ele mandou Urias lavar os pés. Ele mandou também um presente. Que presente era esse? Provavelmente pelo contexto que nós estamos estudando, era um presente onde ele pudesse se deliciar
comer delícias com a sua esposa no momento da intimidade. Era um presente que pudesse agradar ao casal. Eu sei que Deus está falando com muita gente aqui. Cuidado com os presentes que te seguem. Tem pessoas que te despedem com um beijo, né? Com um abraço, com vai para casa, que Deus te abençoe, e te envia um presentinho. Cuidado. Às vezes esse presente é uma cilada. Deus sabe onde estão os teus verdadeiros amigos. Essa canção é uma canção que sempre marcou a minha vida. É uma canção da Fernanda Brum e da Exla, chamada A Espera de um Milagre. E Deus sabe onde estão os teus verdadeiros amigos. Deus sabe quem verdadeiramente está do teu lado. Deus sabe quem anda contigo fielmente. Deus sabe quem está com você sem intenção impura. Deus sabe quem te dá presentes de coração limpo. Mas Deus também sabe as pessoas que possuem o dolo. As pessoas que possuem a má intenção. Então você vê que Davi envia um presente logo depois que Urias sai da sua casa, num plano muito bem arquitetado, muito bem planejado, mas não existe plano bem arquitetado e bem planejado para quem serve a um Deus vivo e verdadeiro, a um Deus que fala, a um Deus que diz: não aceita esse presente, não lava os teus pés como ele te mandou, mesmo sendo um rei. E olha o versículo 9, o que diz: porém, apesar do rei Davi ter mandado Urias descer para casa, lavar os pés, e enviou este presente logo após a saída de Urias, né, como nós lemos aqui no versículo 8, a Bíblia diz no versículo 9: porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Sabe o que eu aprendo com Urias aqui no versículo 9? Eu aprendo livro de Atos, capítulo 5, versículo 29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Urias, ele não foi obediente à voz de Davi, não por rebeldia, mas porque não era momento dele ir para casa, lavar os pés, se deitar com a sua esposa, receber aquele presente, curtir alguma coisa. Isso não era momento de curtir nada. Não era momento dele se confraternizar com a sua esposa e com a sua família e com a sua casa. Esse momento era de guerra. Irmãos, Urias demonstra mais lealdade do que Davi. Um estrangeiro demonstrou mais lealdade do que alguém que nasceu no meio do povo de Deus. Davi aqui escorregou feio. Porque um abismo chama outro abismo. Por isso que você e eu não podemos cair no primeiro abismo. E aí o versículo 10 diz assim: fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Irmãos, o que a gente aprende aqui no versículo 10? Havia umas pessoas envolvidas nessa trama. Davi tinha olheiros, pessoas que estavam de olho em Urias, pessoas que estavam envolvidas nessa trama horrorosa, maligna. Que coisa, você vê que o versículo 10 já chegou lá um X9, como a gente diz, alguém que ficava lá olhando o status de Urias. Se fosse os dias de hoje, era isso. Ó, Davi, acabei de olhar aqui no status de Urias, ele postou assim: deitado aqui com os meus amigos de guerra. Ele não foi para casa. Olha só, o versículo 10 fala isso. Fizeram-no saber a Davi. Fizeram, não foi uma pessoa só não. Ele recebeu vários apps naquele dia, dizendo: ó, Urias não foi para casa, não desceu a sua casa. E Davi chama Urias e diz: você não vem de uma jornada? Por que você não desceu para sua casa? Davi ficou indignado ali, porque não foi atendida a sua voz como rei, né? E aí o versículo 11 diz assim: irmãos, a dissimulação é algo terrível. Sabe o que é ser dissimulado? É ser fingido. Entendem? Ser dissimulado é ser fingido, como Davi fingia bem. Porque o tadinho Urias não percebeu nada, né? Achou que ele só estava se preocupando com o cansaço dele. E aí o versículo 11 diz assim: respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber. Olha o presente.
que Davi enviou, para comer e beber, e para me deitar com a minha mulher, tão certo como tu vives, falando para Davi, tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Como Urias era leal. Esse se converteu de verdade ao Deus de Israel. Esse Eteu. Sempre que Davi se referia a ele, falava, Urias, o Eteu. Sempre que ele se referia, ele lembrava que ele era estrangeiro. Tem gente que gosta de lembrar do nosso passado, né? Tem pessoas que gostam de lembrar que você era, que você foi. Mas essas mesmas pessoas não percebem que elas não mudaram. Você, graças a Deus, já foi, já era. Porque, na verdade, a igreja de Cristo, as pessoas que se convertem ao cristianismo verdadeiramente, elas sofrem uma mudança perene. Uma mudança que é eterna, uma mudança que é contínua, né? Até chegarmos aos céus. Mas tem pessoas que se convertem ao cristianismo, lembram o teu passado o tempo todo, o que você foi, o que você fez, porque a igreja é composta de ex, graças a Deus por isso. E pior que tem pessoas que condenam os ex e são os atuais. Condenam pessoas, lembram o passado da pessoa, como Davi ficava o tempo todo lembrando que ele era o Eteu, e ele mesmo que era convertido ao Deus de Israel, sempre foi fiel ao Senhor, se permitiu cair numa cilada dessa, se permitiu cair no primeiro abismo, até chegar ao ponto que nós vamos ver na próxima mensagem, né? O que ele armou para Urias, porque Urias foi tão leal, irmãos. Quando ele diz aqui no versículo 11, que a resposta dele, por que ele não foi para casa? Porque a Arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos, meu senhor, estão acampados ao ar livre. Eu vou entrar na minha casa para comer e beber aqueles presentes que você mandou para mim. Eu vou entrar na minha casa para militar com a minha mulher. Não. Tão certo como vive o Senhor, eu jamais farei tal coisa. Ele demonstra aqui uma lealdade tremenda. E por que ele cita no versículo 11 a arca? A primeira coisa que ele cita, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Porque a arca acompanhava o exército em suas campanhas militares. Então a primeira coisa que Urias se lembra é da arca, da presença de Deus. Eu ir para minha casa confortável, quando a arca do Senhor está lá em tendas, quando os meus irmãos, aqueles que guerreavam com ele, né, ele diz aqui no versículo 11, quando a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Não, de maneira nenhuma. Joabe, meu senhor, e os servos, meu senhor, estão acampados ao ar livre. A arca ainda ficava dentro da tenda. E a arca eles tinham esse costume, quando saiam em campanhas militares, eles levavam a arca. Então ele só ficava, sabe o que acontecia com Urias, irmãos? Ele só estava pensando na presença de Deus. Ele só estava pensando nos seus irmãos. Ele só estava pensando na peleja, na guerra. Por ele estava lá na guerra, ele queria voltar para a guerra. Que lealdade deste homem. Como o tema dessa mensagem é não caia no primeiro abismo, também poderia ser Urias, um servo leal. Um servo não, um amigo leal. Porque ele era amigo de Davi. Davi que não era amigo dele. Já aconteceu isso com você? Você descobriu que naquela amizade, você que era o amigo, o outro na verdade nunca foi teu amigo? Já aconteceu isso com você? Eu imagino que você está aí do outro lado assim já. A pior coisa que tem, irmãos, é quando você se decepciona e descobre que a outra pessoa nunca foi sua amiga. Não é verdade? E aí precisamos pedir ao Senhor para curar a nossa vida, curar a nossa alma, curar as nossas emoções, porque Urias foi um amigo tão leal a Davi, tão leal a Israel, um guerreiro, sabe, fazia parte dos valentes de Davi. Ele só pensava na arca, nos seus irmãos de guerra, na batalha, e Davi foi tão desleal com ele. E aí o versículo 12 diz assim: então disse Davi a Urias, ele viu que com ele não podia, né? Que Urias era um homem decidido. E aí o versículo 12 diz assim, Davi falou para Urias, demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E ele não queria perder tempo. Ou seja, enquanto Urias não queria perder tempo para voltar para a guerra, Davi queria tempo para outro plano. Ele tinha que bolar um outro plano, por isso que ele pede para que Urias fique mais 2 dias ali, para ele bolar uma outra coisa, um outro abismo. E para a gente finalizar, o versículo 13 diz assim, Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele. Agora Davi faz o seguinte, Urias, vem ao palácio. Começou a comer e beber diante de Urias e o embebedou à tarde. Olha como é que Davi pensava, né? Ele chamou provavelmente ele para o horário da manhã, para a hora do almoço,
Ele come, ele bebe. Quando chega a tarde, Urias já está bêbado. Saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Ou seja, o plano não deu certo. Porque os planos do inimigo serão todos frustrados na tua vida. Em nome de Jesus. Até aquele momento, o plano de Davi não deu certo. Sabe, agora eu me lembro da vinha, né? De Nabote. Quando Nabote fala para o rei Acabe: você só leva a minha vinha. Você só fica com a minha vinha se você me matar. O Espírito Santo me lembrou isso agora. Eu vejo Urias como um Nabote. Você só vai levar a minha lealdade, a minha esposa, se você me matar. Você só vai tirar a minha honra, a honra de lutar pelo exército, se você me matar. Entre Elias, ele estava falando isso, ele não sabia do plano. Mas foi só através da morte. Porque até então, irmãos, Urias ele foi leal o tempo todo. Porque a trama do inimigo é para que Urias fosse desleal com seus amigos de guerra, os seus colegas valentes, guerreiros. Mas Davi não conseguiu, porque ninguém pode com uma pessoa leal. Ninguém pode. O inimigo não pode, pessoas más não podem, pessoas com dolo não pode, pessoas dissimuladas não podem com alguém que é leal. Não adianta, porque o discurso da pessoa é o mesmo. Enquanto o outro é desleal, você permanece leal. Enquanto o outro é infiel, você permanece fiel. Porque nós temos o caráter de Cristo. Então, o meu recado para nós no dia de hoje é: não caia no primeiro abismo. Amém? Eu vou orar pela sua vida neste momento. Feche comigo os seus olhos. Coloque diante do Senhor uma situação de amizade, uma situação no teu trabalho, uma situação na tua casa, na tua família, uma situação onde você percebe o laço do passarinheiro sendo armado, uma situação onde você está quase caindo no primeiro abismo, ou se você já caiu no primeiro, há esperança para você. Eu quero orar por você neste momento. Senhor, eu quero colocar diante de Ti as vidas que estão neste momento me assistindo, ó Pai, assistindo aqui a Tua palavra, ouvindo a Tua palavra que gera milagres, Senhor. Nós estamos esperando por um milagre na nossa vida emocional, espiritual, na nossa vida física, nas nossas amizades. Ó Pai, que Tu possas neste momento livrar aquele que está recebendo esta oração neste momento, ó Pai, de todo o abismo, de todo o laço do passarinheiro, de toda a armadilha de Satanás, em nome de Jesus Cristo, Pai. Dá-nos discernimento de espírito, dá-nos livramento do homem mau, das tramas malignas. E se alguém, Pai, já caiu no primeiro abismo, livra-o, Senhor, do segundo e do terceiro. Que haja agora arrependimento, que haja conversão verdadeira, que haja mudança de rumo e de planos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Há esperança para você. Se você já caiu, não se preocupe. Feche os olhos, arrependa-te neste momento. Não olhe para trás. Volta de onde você caiu, lembra-te, como diz Apocalipse, de onde você caiu e volta à prática das primeiras obras. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.